boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É muito bom, né? Nós nos reencontrarmos aqui toda semana. Aqueles que... Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Não? Você? Bom, seja muito bem-vinda, tá? A gente também dá uma boa noite, desejo uma boa noite aos nossos amigos que nos acompanham pela internet. Então é com prazer mesmo que a gente está aqui nessa casa para essa reunião desta noite, encontrando os amigos, companheiros queridos que nós vamos conhecendo aqui na casa, criando um laço de amizade, de carinho. Então são às vezes raros esses momentos na vida da gente, né? Então é muito bom que estejamos inteiros e presentes aqui. Então, gente, passando rapidinho os nossos recados. Então, até para quem está vindo pela primeira vez, a gente tem o atendimento fraterno, né? Que é o plantão de atendimento. Para quem quiser passar, conversar com algum plantonista, trabalhador, é sempre chegar meia hora, mais ou menos, antes do início da palestra, que aí você pode passar e conversar, tá? Até para conhecer melhor a casa, ou se quiser passar para conversar mesmo. Então, todos os dias temos o plantão de atendimento, mais ou menos uma meia hora antes de iniciar a palestra. Então, lembrando a todos que nós continuamos com os nossos trabalhos na área social, atendendo a 85 famílias carentes, às quais a gente oferece uma cesta básica uma vez por mês. Nesse próximo sábado nós entregaremos a cesta básica e fazemos uma palestra, pequena palestra, as pessoas recebem o passe. É um trabalho muito gratificante e a gente agradece a colaboração de vocês que nos ajudam com os alimentos não perecíveis todos os meses, né? É graças a essa colaboração que a gente está mantendo esse trabalho já há muitos anos. Esse mês, gente, nossas prioridades são leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. Mas qualquer tipo de alimento não perecível é bem-vindo. E como a gente sempre fala aqui, né? Um pouquinho de cada um não faz falta pra gente, né? Em casa. Mas para essas famílias, às vezes o alimento que eles vão ter pro mês todo, né? Então, a gente agradece e continuamos contando com a colaboração de vocês. E aos sábados, às 17 horas, nós fazemos a entrega dos lanches de rua aos moradores, né? Moradores de rua, aqui nas imediações do metrô Carandiru. E vamos chegar mais perto. Deixa eu olhar. Gente, como todos sabem também, no final do ano nós fazemos uma festa de Natal para essas famílias. E fazemos as cestinhas para as crianças com os presentes. E para a gente poder organizar essa festa, nós estamos fazendo uma rifa de Natal para angariar fundos para a gente poder fazer a festa posteriormente, no Natal. Então, nós vamos sortear uma TV, Smart TV LED, 43 polegadas da Samsung. O sorteio é pela Loteria Federal. O sorteio vai ser no dia 25 de novembro. E nós já estamos... Não, amanhã, a partir de amanhã, a gente já está fazendo a rifa. Quem quiser colaborar conosco, é R$20 o número, tá? Então, concorre com 3 números e a centena, tá bom? Então, se vocês puderem colaborar, nós agradecemos. Então, só isso. Agora nós vamos nos preparando para darmos início, então, a reunião, a palestra da noite. Então, assim, nós vamos procurando nos sintonizarmos e recebermos, sentirmos
todo esse carinho com os quais nós somos recebidos nessa casa, pelos amigos, pelos trabalhadores, pelos irmãos da espiritualidade maior que estão aqui, nos recebendo com tanto carinho, com tanto amor. E assim, sintonizados, nós vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amado, e ao nosso irmão maior, nosso mestre, nosso amigo Jesus, que nos recebem com todo o amor. Nós agradecemos em primeiro lugar pela nossa vida, por todas as oportunidades que o Pai nos coloca em nossas mãos. Oportunidades de crescimento como espíritos, que nós temos através das experiências nessa encarnação e pelas oportunidades que o Pai nos coloca através do aprendizado, através da assistência que nós vamos recebendo, especialmente aqui nesta casa. Assim como vamos receber hoje a orientação, a possibilidade de abrirmos as nossas mentes, de enxergarmos a nossa vida, a nossa realidade de uma outra forma. E assim, podermos lidar com essa realidade de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais proveitosa. E assim, podermos continuar nessa nossa caminhada, sempre crescendo e aprendendo. Então, nós te agradecemos, Pai, e nessa sintonia, com teu amor, nós vamos dar início à palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós recebemos, então, com carinho, nosso companheiro Gessé, e o tema da palestra de hoje é o Espiritismo para a Criança. Espiritismo para a Criança. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado. Oi, gente. Boa noite para todos. Boa noite. Nós, conforme foi dito, nós trabalharemos um tema aqui juntos, né? A gente vai trocar impressões, vai conversar um pouquinho e fazemos isso com muita alegria, porque nós sabemos que quando nós adentramos aqui, o espaço já está sendo preparado, os espíritos que nos recebem com alegria, com carinho, nos abraçando, não é? E a gente se coloca também abertos ao aprendizado, ao conhecimento que a gente troca aqui juntos, né? É isso que nós fazemos aqui. O tema de hoje é Espiritismo para Criança. E aí a gente vai colocar aqui, nossa, mas então não é para nós, né? É para nós, sim, é exatamente para nós, tá? Espiritismo para Criança. Começa assim o texto, e o texto, ele foi escrito por Victor Rebelo, Revista Cristã do Espiritismo. E ele vai começar aqui, eu não vou ler o texto inteiro, mas ele começa falando o seguinte: percebemos que na nossa sociedade, de modo geral, a nossa sociedade está passando por um momento de crise e confusão na área dos relacionamentos humanos. É claro que este tipo de crise existe há milhares de anos, porém hoje contamos com a globalização sociocultural e mecanismos de comunicação que agravam e espalham determinados conceitos e valores humanos deturpados com força e rapidez nunca antes alcançados em nossa coletividade planetária. E aí ele começa falando desta crise para depois abordar o problema da educação. E coloca que os pais estão absolutamente preocupados e perdidos no que eles fazem com a educação com os filhos. De fato, nós vamos hoje então tentar, né, estabelecer alguns parâmetros para refletir essa ideia. Vamos ver o que a gente constrói aqui. De fato, nós estamos vivenciando um problema seríssimo. A educação hoje,
ela acaba refletindo, e não poderia ser de outra forma, os problemas que a própria sociedade demanda. Se a sociedade, por uma série de fatores, ela se vê perdida e ela se vê deturpada de valores, isso vai se refletir na escola. Não tem como isso não ocorrer. A escola, ela é célula e parte da sociedade, ela faz parte da sociedade. Se nós, não tem como nós isolarmos a escola da sociedade e os espíritos que são confiados a nós, adultos, para que eles cresçam, para que eles sobrevivam nessa sociedade absolutamente caótica, eles precisam passar pela escola e a escola vai refletir o que está ocorrendo na sociedade. Mas, muito mais do que isso, e a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais isso, muito mais do que isso, a própria escola reflete também uma dificuldade que há de comunicação entre as gerações anteriores, as gerações que vieram da década de 60, 70, 80, 90, que eu acho que é a nossa época, né? Pelo menos da maioria de nós aqui, olhando aqui as feições de vocês, depois vocês vão me dizer se sim ou se não, mas, não é? Que é a minha geração. Acho que a geração da maioria de nós aqui é essa geração da década de 60, 50 talvez, estou vendo alguns rostos aqui, talvez um pouquinho mais, mas é uma geração anterior a essa geração nova que está aí e que tem outros valores diferentes dos nossos. Eles não têm outros valores diferentes dos nossos porque eles querem, porque eles escolheram conscientemente ter esses outros valores, mas eles foram formados numa sociedade e nasceram numa sociedade muito diferente da nossa. Nós podemos até estabelecer algumas diferenciações básicas. A comunicação entre esta sociedade da qual nós, ou a maioria de nós, fazemos parte, e esta outra que se forma agora, de meninos e meninas que vêm agora e que falam uma outra língua, que tem outros signos, outros valores, outros símbolos diferentes dos nossos, essas gerações, elas convivem, elas se encontram, mas existe uma dificuldade de comunicação. Isso se reflete na escola. A velocidade de transformação da sociedade é muito maior do que a nossa geração pode suportar, talvez. Se é que eu estou usando o verbo da maneira correta. Suportar, será que esse é o verbo? Mas nós temos dificuldade, da nossa geração, para entender a linguagem e a maneira como os meninos de hoje processam o mundo. A gente tem uma certa dificuldade. E é por isso que a gente não consegue, muitas vezes, estabelecer contato com eles. Contato humano. Nós falamos uma outra língua. Nós temos outros valores. Os estudiosos estão trabalhando com isso. A gente muito mais preparada do que eu trabalhando com isso. E aí a gente vai beber na fonte deles para poder formular os nossos pensamentos. É claro que a gente também é capaz de refletir, mas a gente começa a ver o que é que está se produzindo, porque há muita gente preocupada com isso. A crise educacional não é um problema apenas do Brasil, isso é um problema mundial, isso é um problema que vem sendo pensado em todos os continentes. É claro que alguns com uma vantagem maior em relação ao Brasil, porque eles têm uma base, um alicerce socioeconômico, cultural melhor do que o nosso, e eles conseguem estabelecer uma base mais forte, mas tanto eles lá quanto nós aqui estamos pensando esses problemas. E eles acabam se refletindo. Na escola lá, está lá, é efervescente, é um universo de todos os dias e efervesce mesmo, porque você convive no mesmo espaço e os valores, os símbolos, os signos, a maneira como nós interagimos, ela vai estar ali convivendo. Ela está no mesmo tempo, no mesmo espaço, ela vai ter que conviver.
O que acontece com essa questão dos símbolos? É até interessante, né? A gente tenta falar a linguagem dos meninos, mas a linguagem meio que escapa de nós, né? Eles estão sempre muito à frente. Eles inventam coisas e o tempo inteiro muito à frente, e a gente tenta acompanhar e tenta entender. E a única maneira é tentar mesmo compreender o universo deles e interagir o nosso universo com o universo deles para, a partir daí, construir coisas boas. Não tem outra maneira. Se você tentar impingir, tentar colocar de uma forma autoritária o nosso universo, fazendo peso sobre o universo deles, como se o nosso fosse melhor do que o deles, como criando mecanismos, né, autoritários de coerção sobre os meninos, isso não funciona. A única maneira que funciona é nós tentarmos nos comunicar. E olha, quando estabelece-se essa comunicação, de vez em quando se faz aí, não sei se estou falando muito perto do microfone, né? Estou falando muito perto? E aí tá dando, né? Você entusiasma e aí você começa, né? Mas enfim, os internautas me perdoem, tá? Tem internauta? Tem, me perdoem, tá, gente? Me perdoem vocês também. Mas assim, o fato é que a única maneira para nós conseguirmos estabelecer essa comunicação é nós tentarmos entender o universo deles, e eles, muito mais do que nós, porque nós somos muito mais cheios de preconceitos, nós tentarmos permitir que eles adentrem o nosso universo. Os problemas do lar, de casa, dos pais, de comunicação, de não entendimento, eles estouram na escola da mesma maneira. É que ali, como é um convívio muito mais diário, cotidiano, você é obrigado a estabelecer determinadas formas de comunicação. Nós temos uma visão muito diferente da deles, de várias coisas. A gente não percebe, mas quando você começa a comparar, você fala, meu Deus. Os estudiosos falam em homens e mulheres, lógico, modernos e pós-modernos. E aí você fala, que raio que é isso, né? Lá vem ele falando coisa difícil aqui. Vamos tentar simplificar. O que os estudiosos dizem que são os modernos? Os modernos são os homens e mulheres nascidos dos Estados Nacionais absolutistas lá do século XVI, ou para simplificar melhor, da Revolução Francesa até a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim caiu em 1989, aí depois teve lá a Glasnost, a perestroika lá em 1991, desmanchou a União Soviética e tal, mas é ali, ó, esse período que vai da Revolução Francesa, vamos usar ela como base, na verdade é um pouco antes, mas da Revolução Francesa até a queda do Muro de Berlim. A Revolução Francesa foi em 1789, no século XVIII, e a queda do Muro de Berlim agora, no final do século XX. Né? Nós estávamos na última, né? Queda do Muro de Berlim, todo mundo estava na queda do Muro de Berlim? Alguém aí estava na Revolução Francesa? Acho que não, né? Não estava, né? Então, acho que não, né? Mas enfim, nós todos, né? Nós todos estávamos aí na queda do Muro de Berlim. Ora, se você nasceu entre a Revolução Francesa, século XIX e século XX. Ninguém nasceu no XIX, eu estou brincando, lógico. Mas no XX, você nasceu no século XX, você assistiu a queda do Muro de Berlim, você é moderno. Você é moderno. E você tem características do homem e da mulher modernos. Modernos no sentido histórico, não no sentido tecnológico, gente. Porque você tem outro sentido para a palavra moderno, eu estou falando no sentido histórico. Este homem e mulher modernos, eles têm determinadas características. Nós vamos falar delas aqui e vocês já vão se lembrar já já. Nós temos algumas características que são básicas para nós, que tem a ver com a nossa formação, com a maneira como nós construímos o nosso caráter, né? A maneira como nós vemos o mundo, alguns valores éticos, morais, coisas que foram construídas em nós, pela nossa educação, pela sociedade que nós frequentamos, pela maneira como nós nos construímos como indivíduos e como parte da sociedade. Os meninos, eles são pós-modernos. Eles nasceram depois da queda do Muro de Berlim. Eles são posteriores a 1989. Eu não sei, tem alguém aqui que é pós-moderno, gente? Nessa plateia? Opa, temos ali um pós-moderno. Esses meninos que nasceram depois de 1989, eles têm uma outra percepção do mundo.
eles têm o raciocínio mais aguçado para determinadas coisas e para outras, em relação aos nossos valores, eles olham os nossos valores com uma certa desconfiança. E a gente, muitas vezes, não compreende por quê. Mas se nós tentarmos olhar da perspectiva deles, a gente talvez entenda por quê. Ora, vamos fazer a pergunta para nós mesmos. Que mundo nós deixamos para os meninos pós-modernos? O que é que nós construímos? A nossa geração, gente, a geração do século XX, nós construímos o quê? É claro que eu não estou falando individualmente, eu estou falando do ponto de vista de coletividades. O que é que a coletividade do século XX construiu? Claro que construiu coisas muito boas, mas também deixou umas mazelas e uns problemas muito sérios para esses meninos resolverem. Eles relativizam a nossa maneira de olhar o mundo. Eles relativizam os nossos valores. Eles relativizam as coisas que nós entendemos como absolutamente importantes, mas que para eles olham com certa desconfiança. Vamos dar alguns exemplos? Até brincando, né, com a gente, o pessoal fala assim, como é que você sabe que você é moderno? Você foi criado com algumas coisas que hoje a gente tem muita saudade, né? Então, os modernos aí, o pessoal da minha geração, um pouquinho antes da minha, né? Então, se você se lembra de coisas como brincar de roda, né? Que chute, né? Crush. Você lembra da crush? Você é moderno. Você lembra da crush? Aí um dia eu perguntei para uma menina assim, olha a diferença de entendimento, inclusive de crush para nós, dos modernos aqui do Brasil. Era o que? Era um refrigerante, né? Que a gente gostava muito, ou eu gostava muito. Eu trabalhava de office boy, era moleque, tinha 13, 14 anos de idade, trabalhava de office boy. Eu andava um tempão a pé, porque eu tinha que fazer vários serviços, escritório de contabilidade. Eu tinha que fazer vários serviços, aí eu tinha que ir de ônibus, dava o dinheiro do ônibus, né? Eu ia a pé, rapidão, nos locais, andava longe, sobrava o dinheiro da condução e ia lá para comprar uma crush. Eu queria tomar aquela crush geladinha, né? Aquele calor, eu era moleque. Eu adorava, eu fazia aquilo para tomar a crush lá, a bendita crush. Hoje, para os meninos pós-modernos, crush é outra coisa. É outra coisa, crush. Crush é outra coisa. Um dia eu não sabia, né? Há um tempo atrás, agora eu já sei, eu aprendo com os moleques. Eu não sabia o que era crush, né? Olha lá, o menino tava rindo, tá olhando pra mim, tá rindo, ó. Eu não sabia o que era crush. Aí eu perguntei aí eu vi eles falando crush, né? Meu crush? Chegou meu crush, né? E eu ficava, o que é o crush, né? Será que é o refrigerante? Mas como assim? Esses meninos não sabem o que é isso, eles não, nem existe mais, eu pensava comigo, né? O bobão, né? Pensava comigo, nem existe mais. Aí, perguntei pra menina, ô fulana, né? O que é crush? Aí ela olhou pra mim assim, professor, o senhor não sabe o que é crush? Você não sabe o que é crush? Eu falei, não sei, tô te perguntando porque eu quero aprender com você, né? O que é isso? Professor, crush é o meu boyfriend, ele pode ser mesmo aquele que você está, ou aquele que você quer, ou aquela que você quer, e que talvez nunca aconteça. Mas aí, o crush está no pedaço. Quer dizer, é alguém que você quer muito, que você gosta muito, que você, né, tem lá um pensamento legal sobre a pessoa, mas a pessoa às vezes nem sabe, né? Então, é o crush. Eu não sabia. Então, eles falam uma linguagem que nós, talvez os sentidos sejam diferentes. E tudo muito fast. Tudo para eles tem que ser fast. Os meninos, eles querem tudo muito rapidamente. Aliás, o mundo pós-moderno é um mundo fast. Tudo é fast, tudo tem que ser rápido. Não é? Os meninos têm aquela síndrome do clique, né? Tic, 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 o tempo inteiro é tic, tic, tic. Menino, para de clicar tanto isso, né? Por que você não lê o texto? Eu já li o que interessava. Mas como? Você ficou aí 2 segundos. Em 2 segundos eu entendi o que me interessa, o resto não me interessa. Eles têm uma efervescência e uma rapidez, né, muito diferente da nossa. Eles estão num momento que tudo tem que ser tudo é absolutamente superficial. Nada tem muita profundidade.
né? Nada tem muita profundidade. Nada está relacionado àquele esforço que para nós da geração moderna é muito importante, o esforço. Eles têm alguns valores que são completamente diferentes dos nossos. Eles nasceram em outro tempo. E aí, quando a gente conversa com esses meninos, ou meninas, mesma coisa, você quer falar com eles, pais, avós, professores, usando linguagens e códigos e imagens e exemplos que para eles às vezes não significa nada. Eles ficam te olhando assim, né? Que é isso, né? Aí você diz para o menino assim, por exemplo, quer ver? Um exemplo dessa da linguagem dúbia, que para eles não significa nada. Você diz assim, menino, você já está nessa situação já há algum tempo, você já sabia que isto poderia acontecer, mas você permaneceu neste comportamento. Isso não pode continuar assim. Quando é que a sua ficha vai cair? Que ficha, professor? Como assim? Que ficha? Ficha para nós é a ficha telefônica lá do orelhão da Telesp. Para o menino isso não existe, ele nem sabe o que é isso. Ele nunca viu, né? Ele nunca viu um orelhão da Telesp. Se for esses meninos mais novos, talvez os mais, né? Talvez tenha havido quando pequenos, né? Mas os mais novos nunca viram um orelhão da Telesp. E a gente usava, lembra da ficha? Olha que ele tinha várias, você comprava várias, né? Levava lá, cada uma durava 3 minutos, lembra? Os meninos acham isso um negócio. Ou então você diz assim, você está falando demais, você não sabe o que você está dizendo, menino. Vira o disco. Como assim vira o disco? Isso é coisa que tem sentido para nós. Para o menino isso não tem o mínimo sentido. Como assim vira o disco? Do que você está falando? Né? Para nós tinha lá tinha o LP, Compact Disc, nós somos da época do 3 em 1. Lembram disso? 3 em 1, não é? Era o cassete, né? Tinha o cassete, tocava o disco. Ah, minha esposa tem lá até hoje, está guardado lá. O cassete, aí o disco faz um movimento automático e troca. Então, e tá no mesmo aparelho, 3 em 1. Hoje, os meninos fizeram experiências, é até engraçado. Pegam esse tipo de aparelho e colocam na frente dos meninos e perguntam para liga, faz funcionar. Eles não conseguem, porque eles ficam procurando, onde que liga isso? Mas o que isso faz? Né? O que isso faz? Né? Os meninos de hoje, você dá qualquer coisa para eles, mesmo que foram as crianças bem pequeninas, eles já identificam as coisas pelos ícones. Tudo é ícone para eles. A imagem é toda iconográfica e eles ficam procurando o touch do negócio, né? Onde é que eu... mas isso aqui não... Nossa, que negócio velho, não tem touch, eles falam, né? Então, assim, são gerações completamente diferentes. Essa geração nossa, a moderna, aqui está aí relacionada ao século XX e que ultrapassou até chegar a nós no século XXI, convive com essa geração pós-moderna, onde tudo é muito rápido e superficial. Eles têm algumas visões de mundo completamente diferentes da nossa. Olha só o que acontece com eles, em relação a como eles veem o mundo. Os modernos, né, nós temos algumas maneiras de ver que estão relacionadas à unidade. Os modernos acreditam na unidade. Os modernos acreditam em algo que seja duradouro. Nós somos de uma geração que acreditava no duradouro. Então, para nós, falar em coisas do tipo, fulano ficou na mesma empresa 30 anos. A gente acha isso legal. Fala, poxa, significa que ele era um bom funcionário, cumpridor dos seus deveres e que ele permaneceu na mesma empresa em confiança aos seus patrões e aos valores daquela empresa e ele foi durante toda a vida numa trajetória única. Se você disser isso para os meninos pós-modernos, eles acham isso muito chato. Não vou falar a palavra que eles falariam. Eles vão falar, nossa, que... né? Muito chato. Eles não suportam essa linearidade que para nós é normal.
Eles não suportam isso, eles acham isso muito estranho. Para os meninos pós-modernos, ficar na mesma empresa mais de um ano é complicado. Eles pensam, quando eles falam em carreira, eles pensam em carreira, em galgar postos cada vez maiores em empresas diferentes. E quando eles entram, eles querem saber quanto tempo eles vão demorar naquela função, porque eles já querem outra. E aí até tem algumas, né? As gerações até tem um certo... Fala assim, olha, tem que ter paciência, não é assim. Eu entrei, o menino entrou, não, mas isso aqui eu já sei fazer. O que tem que fazer mais do que isso? Essa parte aí eu já entendi. Eu já entendi essa parte, eu quero outra. Essa já não... Não, mas você tem que adquirir experiência, você tem que... Não, mas eu já entendi o que tem para... Por que eu tenho que ficar parado aqui? Eu quero fazer outras coisas mais complexas. Isso aqui eu já entendi, né? Então, eles têm uma diferença de percepção do mundo completamente completamente diferente da nossa. No caso nosso, a gente tem, por exemplo, valores éticos e morais que nós aprendemos com os nossos pais, que são absolutamente importantes, mas que para os meninos não fazem muito sentido. Por exemplo, em relação à família, nós temos algumas visões de família e de continuidade que esses meninos, de uma maneira geral, já não têm mais. Né? Então os pais têm sonhos, às vezes, para os filhos e para as filhas, e a menina fala para a mãe assim, não, mãe, eu vou casar na igreja. Mas filha, não, mãe, desculpa, mãe, mas esse sonho é seu, não é o meu. Não é? Algumas até tem, parece até que o mercado de casamentos vai muito bem, obrigado, né? Diz que tem muita essa coisa da... Mas também é verdade que muitos casamentos não duram muito. Esta noção da linearidade, da continuidade, da permanência, que é uma noção cara e importante para os homens e mulheres da geração moderna, não são os mesmos valores da geração pós-moderna. E aí começa a ter alguns problemas. Por quê? Porque isso não quer dizer necessariamente que é bom ou ruim, mas precisa de ajustes. São outras gerações, né? O próprio conceito de família se modificou nesse pós-modernismo. Hoje, quando se fala em família, o próprio direito, temos aqui advogados que podem me corrigir se eu estiver errado, o próprio direito já incorporou isso. Eles consideram hoje família, em qualquer sociedade civilizada do mundo inteiro, já não é mais homem, mulher, criança. O conceito de família hoje está muito mais amplo. Para o judiciário, para os juízes, você tem vários tipos de família, né? Tem família parental, tem família... tem vários tipos de família. E você e o Poder Judiciário reconhece como família. Você pode, por seus valores, não aceitar isso, mas elas existem. Elas existem. Você pode não aceitar por conta dos seus valores morais, seus valores éticos, as várias questões internas de cada um, mas que esse tipo de arranjo social existe? Existe. Não tem como escamotear isso. Essa discussão está rolando aí, né? E eu tenho a impressão que vai rolar pesada mais 2017, 2018. Mas está posta. A questão está posta. A sociedade está se modificando. Alguns dizem que para pior, outros dizem que nem tanto, mas o fato é que ela está se modificando, né? Então, nós temos uma série de fatores que se modificaram ao longo aí do último século. Na passagem do século XX para o século XXI, nós já temos várias modificações importantes, não só no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Uma coisa é boa na geração pós-moderna. Eles são menos preconceituosos que nós. Nós temos muito maior dificuldade em nos adaptarmos às situações novas. Os meninos não. Para eles, a mudança é absolutamente necessária e ela ocorrerá de qualquer jeito. Portanto, queiramos ou não, a mudança ocorrerá. E os meninos estão mais abertos a ela. Mas eles estão um tanto quanto perdidos em algumas situações. Alguns valores que são absolutamente importantes para que qualquer sociedade sobreviva,
eles também estão sendo relativizados. Eis o grande perigo. Eu não estou falando apenas de valores morais. Os valores morais se modificam de acordo com a sociedade, gente. Se vocês prestarem atenção na história e olharem lá os valores morais da década de 40 do século passado e compararem com os valores morais de hoje, vocês perceberão que os valores morais modificaram-se muito. Absolutamente. Portanto, os valores morais não são eternos, eles não são perpétuos, eles se modificam de acordo com as sociedades. É natural que os valores morais se modifiquem. Agora, alguns valores são princípios básicos de qualquer sociedade. E eles necessitam manter-se para que a sociedade sobreviva. E aí é que entra o Espiritismo. O que isso tudo que eu falei tem a ver com o Espiritismo? A educação dos filhos está absolutamente difícil, muito mais do que era antes, porque os pais estão cheios de dúvidas. Diante de tantas mudanças, algumas delas mudando tão rapidamente que a gente mal se adapta a elas, elas já mudam novamente. Nós temos problemas seríssimos também na educação. Os pais já não sabem o que fazer com os filhos. Eles têm alguns problemas na educação dos filhos. E também a escola também enfrenta os mesmos problemas. Há muita dificuldade, por exemplo, em separar-se o que é mister ao pai e o que é mister à escola. Qual é a responsabilidade dos pais e qual é a responsabilidade escolar? É claro que as duas se tocam. Ambas vão trabalhar com a educação, mas a escola, ela tem um papel, claro, de educar do ponto de vista para a vida, do ponto de vista humano, mas muito mais de educar do ponto de vista formal. O que muitos pais, principalmente aqui no Brasil, a gente ainda tem esse problema, eles ainda insistem em achar, erroneamente, que a escola é depósito de criança. Você deposita lá durante algumas horas, porque você não quer ter o encargo de ter que tomar conta do filho, ou talvez porque você não possa mesmo, né? E aí você tem um local onde você deixa o filho enquanto você vai fazer outras coisas, trabalhar, na maioria dos casos, né? Mas enfim, qual é o papel do pai na educação? Segundo o Espiritismo, a família, ela é absolutamente planejada para aqueles espíritos, para que eles cresçam entre eles. Então, o aprendizado, ele é absolutamente importante tanto para pais quanto para os filhos. Os filhos que foram dados aos pais em confiança, em responsabilidade. É responsabilidade dos pais levar adiante a educação dos filhos. Não é um lugar apenas... Lar não é um lugar apenas que você tem a chave da porta. Lar é o lugar em que as pessoas se encontram e se desencontram. Mas no desencontro e no encontro, elas aprendem. A sociedade atual, ela está cada vez mais afastando as pessoas. As pessoas estão no mesmo espaço físico, muitas vezes, mas muitas vezes não é um lar. As pessoas não prestam atenção umas às outras, porque elas perderam alguns valores básicos que estão relacionados à família. Proteção, solidariedade, manter o sentido de esperança, um apoiando o outro, não é? Esse é o sentido de família. Os pais não podem se furtar à responsabilidade sobre seus filhos. Então, frases do tipo: ah, meu Deus, eu não sei o que eu faço com esse menino. Ora, se o senhor não sabe o que o senhor faz, imagine outras pessoas, né, que não têm a mesma responsabilidade do senhor. É claro que você não vai falar isso para a pessoa, mas dá vontade de falar, né? Como assim você não sabe o que você faz com o seu filho? Eu abro mão disso porque eu não aguento mais essa menina. Né? A gente precisa, tem algumas lições básicas que os psicólogos, os estudiosos hoje colocam, porque houve um período aí que a gente foi tão reprimido que aí virou aquela liberdade total, né? Aí assim, pode tudo. Houve um momento da história brasileira que não podia nada.
podia nada, tudo era autoritário. A maioria de nós aqui foi educado por pais absolutamente severos, né? Aí na época a gente achava terrível, mas depois nós entendemos por quê, né? Eu sei, vocês aqui, eu acho que a maioria, porque a educação era muito semelhante, era aquela, né, educação Wi-Fi. Assim, como assim educação Wi-Fi? O pai olhava para mim, ele não precisava dizer nada, ele só olhava assim, ó. O olhar dele já dizia tudo. Você ia na casa de uma outra pessoa, não tinha ninguém se pendurando na cortina do amigo. Você ia numa loja, você se comportava. Porque a mãe já olhava para você de um jeito, e o pai olhava para você de outro jeito, você ia visitar amigos. Hoje eu conheço pessoas que não gostam que os amigos visitem. Por quê? Porque levam as crianças. E as crianças fazem de tudo. Aí a mãe fala assim para a criança, ai filhinho, não faz assim. E a criança continua fazendo, e ela continua lá a conversa, e a criança sobe no sofá, a criança pendura. Aí você olha assim, você fica com medo, né? Olha, cuidado, ali é a janela do apartamento, que vai cair, hein? Né? E você fica assim, dá aquela gastura do estômago, porque você fica com medo da criança tombar lá do seu apartamento, e você é responsável ainda, né? E você fala, e você não quer falar pro amigo, põe freio no teu filho, pelo amor de Deus, né? Você não quer falar, deixar o amigo chateado, mas você fica pensando, você fala, meu Deus, que... Aí depois quando o amigo vai embora, aí você fica comenta com a esposa, né? Pelo amor de Deus, nunca mais, não convida não, porque vai trazer essas crianças, não são crianças, isso são aprendizes de, né? Olha, não é sério, gente, isso é muito sério. E aí, gente, a gente começa a olhar, você vê coisas assim que você acha que na época em que eu era criança, é absolutamente inviável. Você vê filhos batendo no rosto das mães, dos pais, e dando tapão mesmo, assim, você olha assim e fala, dói em você, né? Você fala, aí a mãe dá uma olhada assim, aquela, né? Filhinho, não faz assim. Olha, gente, é uma situação. A educação que nós fizemos parte é uma educação, aquela educação do olhar. Você já sabia como você tinha que se comportar. Os pais já tinham te ensinado. E você sabia que tinha limite. Os psicólogos hoje, os educadores, eles tentam colocar isso para os pais. Estabeleçam limites. Como assim? Isso não é amor? Claro que é. É claro que é amor. É amor, sim. Eu vi uma palestra de um orador espírita, e ele estava falando exatamente isso. Estava falando de educação dele, falando sobre educação, e ele colocou esse exemplo. Ele falou assim, olha, eu nunca entendi a educação severa da minha mãe, mas eu era um menino, ele disse assim, encapetado, ele falava. Eu era encapetado. E a minha mãe era muito brava. Então a minha mãe me punha limite. E eu ficava muito bravo com ela. Aí um dia eu falei para ela assim, mãe, você não me ama. Ele colocando na palestra, né? A mãe falou assim, filho, amar ou não amar você é uma escolha minha. Essa escolha é minha. Então eu também não te amo. Eu não amo você, já que você não me ama. Eu não disse que eu não te amo. Mas se você não quer me amar, é uma escolha sua. Amar ou não amar é uma escolha. Mas respeito aqui não é escolha. Você vai respeitar. Então, menino, eu não posso obrigar você a ter o meu amor, mas o meu respeito você vai ter. Hoje, você fala, nossa, mas como vai falar isso com o menino? Gente, é uma palavra seríssima, que precisa na sociedade, que começa em casa, respeito. Se o menino não respeita, o menino e a menina, lógico, não respeita em casa os pais, os irmãos, os primos, as pessoas que frequentam ali a família, como é que ele vai respeitar fora? É claro que ele não vai respeitar na escola também, ele não vai respeitar os colegas, ele vai fazer bullying, ele vai, né? Porque ele não tem limite. E ele não tem limite não é porque ele é mau, é porque ele não aprendeu a ter limite. Ele não aprendeu, ele não foi ensinado, não é? Então, algumas questões, segundo se coloca aí pelo Espiritismo e pelos próprios especialistas de educação, falando, nem são espíritas, mas que colocam essas questões muito claramente, eles hoje modificaram o pensamento da década de 90, do final da década de 80, década de 90, que era aquele pensamento permissivo, que se falava muito em liberdade, e a liberdade era, né, liberdade, mas era uma liberdade excessiva.
A liberdade ela é absolutamente necessária, mas em toda a natureza, em toda a sociedade, há que ter limites. Todos nós temos limite. A gente aprende isso na vida. Você tem que ter limite. Eu sou adulto, eu posso fazer o que eu quiser? Pode, dentro de determinados limites. Porque se eu agir desconforme com a lei, eu furo esses limites e eu sofrerei uma sanção da sociedade. Eu já sei disso, qualquer adulto sabe disso. Então a tua liberdade, ela é uma liberdade imposta através de limites. Como que as crianças aprendem? Em casa. Se nós, pais, não colocamos limites para os nossos filhos, como é que ele vai aprender essa ideia de limite? Ele vai aprender na sociedade, aos trancos e barrancos? É uma dificuldade séria. Obrigado, viu? Obrigado. É uma dificuldade séria isso. Algumas regras são simples e devem ser observadas por nós da geração moderna em relação à geração pós-moderna. Eles são sedentos de conhecimento. Eles querem aprender. Eles querem limites. Eles querem se sentir amados. Eles querem o gosto da liberdade. Mas eles também precisam do aprendizado. É responsabilidade dos pais esse aprendizado. Você não pode terceirizar a responsabilidade pelo aprendizado dos seus filhos. É claro que uma parte desse aprendizado você pode. O aprendizado escolar é parte desse processo, mas o aprendizado formal, a parte básica que vai formar o caráter do seu filho, a capacidade de solidariedade que ele possa ter, o respeito que ele possa ter ao outro, né? O amor que ele deve ter com outras criaturas, não necessariamente apenas os seres humanos, mas também animais, né? O cuidado que ele deve ter com o planeta. Isso é aprendizado que deve começar em casa. É em casa. E a gente não tem tempo, né? A gente não tem tempo, a gente terceiriza muito isso. A gente não sabe o que está acontecendo com os nossos filhos, a não ser quando eles colocam as coisas no Facebook, lá nas redes sociais. Aí você vê determinadas frases, você fala, nossa, que frase triste, mas por que você está colocando esse tipo de frase? Né? Ou então alguém vem falar, nossa, seu filho, sua filha está colocando tanta coisa triste na internet, o que está acontecendo com ele? E aí você vai prestar atenção no seu filho, porque você não tinha prestado atenção. E ele está ali com você todo dia, mas ele se tranca no quarto, você vai para o seu, você não come junto, você não olha para ele. Né? Nós precisamos voltar aos hábitos simples. Algumas dessas questões não são complexas, elas são simples. Os nossos pais, do jeito deles, eles nos ensinaram alguns valores muito importantes com simplicidade. Minha mãe não era nenhuma erudita, meu pai também não. Mas eles me ensinaram valores que são importantes para mim até hoje. Eu estudei mais que eles, claro que eu estudei mais que eles, mas eles me ensinaram o pilar da minha formação. O pilar da minha formação foi ensinada por eles. Quando eu ia para a escola, a gente já sabia que na escola tinha que ter determinado comportamento. Você já sabia disso. A minha mãe dizia assim, ai de você se me chamarem na escola. Hoje, não preciso dizer para vocês como é que é a realidade escolar, né? E a gente precisa voltar às questões mais simples. Se nós ensinamos aos nossos filhos esses valores mais básicos da vida, honestidade, fraternidade, esperança, mesmo que você não tenha tantos valores econômicos para ter deixado para o seu filho de herança, você deixou para ele o maior dos tesouros. Era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado, viu, gente? Foi mal, hein, pessoal? É um momento que nós podemos participar. Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta sobre o tema? Por favor, gente. Ah, pois não. Eu lembro que eu trabalhava, né, que me aposentei faz algum tempo, eu estava fazendo acho que 35 anos de casada, né, e eu recebi flor do meu marido, né, tudo. Aí a menina, jovenzinha, ela falou, quantos anos você está casada? Eu falei, 35. O mesmo marido?
Eles acham muito estranho. Como é que você consegue, né? É verdade. É a diferença de... É verdade. Ele tem algumas coisas assim que a gente fica... por exemplo, a profundidade das coisas, né? A gente está acostumado a ler livros e você aprendeu, né, a ler na geração passada. Os meninos de hoje, não é que eles não leem. Eles leem, mas eles só leem o que eles gostam. E assim, ó, que interessa. Então, por exemplo, aí você pega lá, Senhora, né? Aí você vê a menina com o livro na mão, né? José de Alencar, né? Aí a menina tá com o livro na mão, você tá lendo Senhora? Faz aquela careta, né? Tô, né? Fazer o quê, né? Porque é obrigatório, né? Aí, aí você fala assim, e aí, o que você tá achando da história? Que negócio chato, não tô entendendo nada. Né? Aí você, poxa, mas se você insistir, você vai entender, é uma história interessante, né? A crítica social lá do século XIX e tal, sociedade do Rio de Janeiro e tal. Aí a menina fala assim, você leu isso? Li. E você não morreu? Então, assim, a perspectiva deles diante das nossas coisas, dos valores que a sociedade... é muito diferente da nossa, né? É muito diferente. Agora, eles leem. Aí você fica impressionado que lê Harry Potter, aqueles livrões assim, ó, e eles leem. Agora, você coloca para eles lá Machado de Assis, José de Alencar, aí não, eu não quero ler isso. A série, né? Game of Thrones. É. Então, mas tem que ser dos que eles gostam. Eu comprei vários livros essa semana. Mundo de Sofia é bom, hein? Muito bom. A filosofia. Eles são clássicos. A minha filha tem idade pós-moderna, ela é pós-moderna, mas nem tanto. Ela tem agora, minha filha do meio tem 26, né? Aí eu comprei vários livros essa semana, né? Aí eu tava lá, os livros estavam lá, eu tava olhando, mexendo e tal. Ela olhou assim e falou, deixa eu ver os seus livros, pai. Ela lê muito. Deixa eu ver os seus livros, pai. Deixa eu ver. Olhou. Nenhum que me interessa, não tem nenhum best-seller. Então, assim, é engraçado. Ela lê muito, mas do que ela gosta. Não adianta. Oi, pois não. Só um resumo, você foi fazendo toda a narrativa da sua conversa. Duas coisas que eu lembrei. Da minha mãe, que eu tenho 14 anos em colégio de freira. Então, tive, entre aspas, uma dupla sorte e um duplo azar. Que era exatamente essa questão de disciplina. Então, assim, aquela coisa, você contesta no primeiro momento, mas depois você percebe que é importante. Minha mãe também era meio capitão da disciplina. Ela deixava regras extremamente claras comigo. Não havia negociação. Então, hoje... É assim. Eu tenho dificuldade porque eu tenho dois sobrinhos, um na idade da sua filha e outro um pouco mais novo. Tudo com eles tem que ser na negociação. Então, tem uma síndrome de organização, eu falo, você tem que arrumar isso. Aí você tem que ficar negociando com a minha mãe. Ela fala, não, é diferente. Se não resolvia com ela, aí ia pro meu pai. Não, pro pai, quando chegava no pai é porque o negócio, vixe, no pai era feio o negócio. Meu pai é um cara muito forte também, então eu já pensava umas 3 vezes. Agora, é interessante que você falou uma coisa, que o professor Mário Sérgio Portela disse. Você tem que colocar limite, a questão do amor, às vezes tem que sentar, colocar o braço, não violência, enfim, mas tem que claro ser que não. Firme. Firmeza não é violência. Exatamente. Né? Porque hoje as coisas estão descambando. Pega um cidadão que joga uma carteira num professor. Não, aí... Porque ele não tem nenhum limite, ele foi criado desse jeito. A sociedade para ele não tem limite, a escola não tem limite, os pais não têm limite. É uma sociedade sem regras, isso é muito perigoso, né? Oi, pois não. Não, só fazer um comentário assim. Eu acho assim que um outro aspecto que é importante dentro de todo esse contexto, que a gente pode reduzir numa palavra, que é a matriz. Existe um aspecto também de uma tendência, de um momento histórico, ideológico, de esvaziar essa nova geração de qualquer capacidade crítica. Verdade. Verdade. Uma tendência que está acontecendo. Então, é a cultura do descartável, é a cultura do esvaziamento dos valores, justamente porque você cria mais massas de manobra, de manipulação. Você esvazia, você pode encher do que você quiser. Ilusão de quem acha que a internet é sinônimo de liberdade. Não. Liberdade para você buscar onde existe todo um sistema
você entre na internet, vem propostas de viagens, etc. Então, é uma pseudo-liberdade. É verdade. Só que eles, dentro da visão deles, acreditam que eles estão num contexto de plena liberdade. Não Estão estão. mais manipulados Do que eles imaginam. éramos. É verdade. O controle é muito maior. É outro tipo Não, de a matrix, controle, né? Um né? controle silencioso. Estamos todos dentro de uma profunda É verdade. É verdade. sinuosa matrix. É verdade. E a sociedade ebulindo, né? De fato, olha, isso dá muito o que pensar, gente. Né? Tem alguns escritores aí que pensam, né? Essa fluidez, gente, que está acontecendo com o mundo pós-moderno, né? Tem lá um sociólogo muito famoso que morreu há pouco tempo atrás. O Bauman escreveu Tempos Líquidos, Amor Líquido. Ele fala dessa fluidez da sociedade pós-moderna e tenta compreender por que essa fluidez no sentido de que nada tem unidade, tudo escorre pelos dedos, né? Tudo flui e não tem uma homogeneidade, uma unidade, inclusive os valores. E isso, nós estamos nesse processo de desmanche e construção. É um momento de crise? É um momento de crise. Mas eu sou esperançoso. Eu acho que toda crise superada, ela pode construir coisas melhores. E aí, eu acho que a gente tem que resgatar algumas coisas importantes, conforme as que nós colocamos aqui, que são simples, mas são básicas para esse resgate. A gente precisa refletir pelo menos sobre isso. Tá certo? Ok, gente. Contato humano mesmo, né? É isso mesmo. Ok, muito obrigado, viu? Pois não. Pois não. Internet? Oba, muito bom. Hoje em dia temos vários livros que ajudam as crianças no entendimento da doutrina. Livros como Meu Pequeno Evangelho e A Turma da Mônica em quadrinhos, que conta a história de Chico Xavier, como ele conseguia oferecer grandes lições de amor ao próximo. A espiritualidade, como no caso do Ato de Fé de Barcelona, sabem como usar a mídia fazendo com maestria o uso da publicidade. A espiritualidade é atuante e operosa. Abraços. Ok, muito obrigado, Lourenço. Gostei muito do comentário. Valeu. Ok, gente, é isso. Muito obrigado, viu? Não vou mais tomar o tempo de vocês. Vamos lá? Até mais. Boa noite, viu? Então agora, companheiros, é aquele momento que nós podemos ofertar um pouco de nós, depois de recebermos todo esse conhecimento, oportunidade de novos conhecimentos, para refletirmos. Então agora nós podemos oferecer um pouco dos nossos melhores sentimentos na forma de doações, de vibrações, onde nós doamos o nosso amor. Então nós vamos trazendo de dentro de nós esse amor que nós recebemos sempre e eternamente do nosso Pai, e vamos dirigindo ao nosso planeta, para que esse planeta possa ser envolvido pelos sentimentos da fraternidade, do respeito, da compreensão, da ajuda mútua, para que todos nós possamos nos perceber como irmãos, como os filhos do mesmo Pai, sem rótulos, sem vestimentas, filhos que somos criados pelo mesmo Pai. Então, que possa haver em todos os seres, todos os habitantes desse nosso planeta, esse sentimento de irmandade, de fraternidade. E dirigimos especialmente a todos os governantes, que eles possam ter consciência da sua responsabilidade, dirigindo
países e governos, em que tantas e tantas milhares de pessoas, de espíritos, estão nas suas mãos, dependendo das suas decisões, dependendo das suas atitudes. Que os amigos espirituais possam envolvê-los e que eles possam ter a consciência das suas responsabilidades perante ao mundo, perante a Deus. Vamos vibrar também por todos os lares, por todas as famílias que necessitam dessa reformulação de valores, de relacionamentos, que possam também ter consciência, esses pais, da sua responsabilidade nesse pequeno núcleo que é a família, que o amor, o respeito, a disciplina estejam presentes entre pais e filhos. E vibremos também, especialmente pelo nosso lar, pela nossa família. Esse amor, esse respeito, que possamos ter a responsabilidade com os nossos filhos, com os nossos irmãos, sobrinhos, sabendo que, acima de tudo, o nosso exemplo, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos, é o que mais pode interferir nessas crianças e nesses jovens que estão sob a nossa tutela. E vibremos de uma maneira especial por aquele conhecido, por aquele amigo, por aquele parente que sabemos estar nesse momento necessitando de novas forças, de novas luzes, do tratamento da saúde. Então pensemos nele e vibremos com muito amor. Então assim, nós vamos encerrando, sempre gratos ao Pai por tanto aprendizado, por tudo aquilo que recebemos nesta noite, nesta casa. Que possamos voltar aos nossos lares, renovados nos nossos pensamentos e na nossa vontade de mudarmos, de fazermos algo melhor. Que assim seja, graças a Deus. Então nós pedimos continuarmos ainda em silêncio,